Pessoal, parece que os ventos lá de Brasília não sopram muito bem na esplanada dos ministérios. Macaé Evaristo, a nova ministra de Lula, é ré acusada de superfaturar 6,5 milhões em uniformes escolares. Essa bomba que acabou de sair aqui no Estadão é o comentário do nosso vídeo de agora. Uma edição quase que extraordinária, feita de madrugada, porque é quando o jornal soltou essa notícia. Vamos falar um pouquinho dos detalhes dessa nomeação do presidente Lula, que ocorre após a demissão de Silvio de Almeida. Continua comigo. Pessoal, quero que você, se gosta desse conteúdo de política que a gente tem promovido aqui no canal, que você faça, se inscreva aqui no canal, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que também curtem aí nos grupos, falam sobre política, comenta aqui no nosso vídeo. Estamos também nas outras plataformas, estamos no TikTok, eu estou colocando aqui tudo na descrição, no Instagram, justamente para facilitar aí os formatos, enfim, os cortes, essa aproximação da notícia com você, que é o mais importante, né? Aquele que toma decisões, aquela pessoa que precisa do conhecimento, principalmente relacionado à política, de uma forma simples, para poder formar a sua opinião. Então, sem mais delongas, vamos aqui para esse vídeo que nem esperava fazer essa hora, porque parecia ser uma nomeação tranquila, esta da Macaé Evaristo, por conta de toda essa questão da história dela, né? É uma pessoa muito reconhecida, uma parlamentar, deputada do PT, deputada estadual por Minas Gerais, e que deu, inclusive, entrevista hoje, uma coletiva junto com a ministra que estava interinamente, acho que é Esther Dweck, né, que é a ministra que fez interinamente esse trabalho nos últimos dias. Mas vamos lá. O que está pegando bastante aqui é justamente essa acusação, né, que acontece, que está tramitando na justiça envolvendo aí a Macaé, e parece que não é a primeira vez que a deputada e agora a ministra, ainda não ministra porque ela não foi empossada, e aí talvez essa notícia eu venho aqui com essa urgência trazer, porque pode ser que comprometa de alguma forma a nomeação de Macaé para o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, pasta essa que era do Silvio de Almeida, que foi demitido por conta do escândalo envolvendo aí denúncias de assédio sexual por parte de ministra do Estado, entre outras mulheres. Então, o movimento negro foi afetado, diversos comentaristas que eu considero super relevantes trouxeram as suas perspectivas, fizemos até vídeo aqui no canal a respeito disso, e esperava-se que com essa nomeação da Macaé, os ânimos se tranquilizassem, principalmente porque é uma pessoa que possui representatividade, possui qualidade na sua história acadêmica e que, inclusive, nós vamos conhecer aqui a seguir no nosso vídeo. Então, assim, é um soco no estômago daqueles que acompanham os movimentos sociais, que se interessam com o desenvolvimento dessas pautas no ambiente público, no ambiente político, e vamos acompanhar mais apurações a respeito desse caso, porque como está na justiça, é muito mais fácil da imprensa dar atenção durante esse dia. Esse vídeo está sendo gravado meia-noite e 49 da terça-feira, dia 10 de setembro, então durante o dia todo a gente vai ver o desenrolar aí a respeito dessa notícia e talvez a candidatura, a nomeação de Macaé pode fritar, né? Queimou na largada aí a gestão da atual deputada estadual. Mas aqui eu quero trazer dentro do destaque do Estadão neste momento, do site deles, a ministra, né, que eles já estão tratando como ministra, mas a deputada disse que a defesa contestou a acusação, que está tranquila e consciente. A acusação de superfaturamento de 6,5 milhões em uniformes escolares. Que ela está tranquila e consciente, que também foi processada pela mesma prática em gestão estadual, mas que nesse caso assinou acordo para encerrar a ação. A gestão estadual, que foi a do Fernando Pimentel, que ela fez parte, e que teve essa mesma questão aí envolvendo uniformes escolares superfaturados. E aí o jornal
traz uma apresentação de quem é a Macaé Evaristo, em que inclusive nós vamos comentar um pouquinho aqui para contextualizar quem é essa figura e a relevância dela, né? É, e também um pouco sobre a percepção aí da visão de Macaé sobre a denúncia, as denúncias que retiraram o seu antecessor do cargo. Inevitavelmente, a Macaé ia ser questionada a respeito disso. Ela quis fazer aquela coisa mais discreta, mais cuidadosa, até porque ela sabe que o assunto é super delicado, o assunto envolve uma outra mulher preta, e por essa razão até ela demonstrou um certo acolhimento com a questão da Marielle, enfim, falou até, verbalizou que as vítimas precisam ser preservadas nesse caso. O Lázaro Ramos e até outras personalidades também, eu vi da Thaís Araújo no Instagram, o Lázaro comenta denúncias e demissão de Silvio de Almeida, ele coloca na frase, né, retrocedemos alguns anos, foi postado nas redes sociais, enfim, realmente aconteceu isso porque a gente pôde notar também o deleite da direita que se aproveitou disso, dessa catástrofe como uma pauta política, fazendo disso cortes e fazendo disso todo um estardalhaço, enquanto isso, aquilo que era o estereótipo das pessoas pretas, não que não devesse ser noticiado, obviamente, né? Eu tô falando aqui, mas eu tô colocando assim o impacto cultural que isso traz, a forma que isso foi objetificado, satirizado nos meios digitais, aqui nas redes sociais principalmente. De jeito nenhum, ninguém pensaria em passar pano aí para uma questão envolvendo assédio, principalmente por pessoas no mais alto posto da República e que, obviamente, por essa razão precisam dar exemplo. Mas vamos lá, vamos para quem é a Macaé, né? Ela é mineira de São Gonçalo do Pará, no centro-oeste mineiro. Ela se chama Macaé Maria Evaristo dos Santos, tem 59 anos, é formada em serviço social na PUC, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Ela é mestre em educação pela UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Então a gente já percebe aqui que a Macaé é uma pessoa muito preparada, principalmente para a pauta da educação, mas nesse caso a atuação é com relação aos direitos humanos e cidadania, o que não deixa de ter dentro dos seus tentáculos ali essa questão envolvendo, obviamente, a educação. E a Macaé, durante o seu trabalho como secretária estadual, durante o trabalho que ela fez no MEC, inclusive, trouxe uma promoção de políticas públicas relacionadas à educação que beneficiam, nesse caso, pessoas indígenas, pretas, enfim, ela é muito ligada ao identitarismo e o seu trabalho também. E aí, falando um pouquinho sobre o contexto aqui da Macaé Evaristo, né? Ela exercia o primeiro mandato de deputada estadual na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, após ter 2 anos sido vereadora em Belo Horizonte. Em 2020, ela foi eleita para a Câmara Municipal e em 22 para a Assembleia. Ela tem um histórico de atuação na área da educação, como até comentei aqui. Macaé Evaristo foi também a primeira mulher negra a ocupar cargos de secretária municipal na capital mineira entre 2005 e 2012, do estado entre 2015 e 2018, nas gestões de Fernando Pimentel, que foi governador do PT, e do Márcio Lacerda, do PSB. Olha, incrível esse currículo até aqui. E que todo mundo tem o direito à defesa, obviamente, na justiça. A imprensa está aí para noticiar a relevância, né? Porque, como eu disse no começo do vídeo, uma pessoa que seria mesmo escolhida a dedo, que já estava sendo veiculado, que seria uma mulher, uma mulher negra, para reforçar esse identitarismo, obviamente, que tinha muito forte com o Silvio de Almeida, e tentar colocar panos quentes nessa história. Então a Macaé, ela vem com essa roupagem, era a pessoa ideal para o cargo neste momento, mas com essas descobertas é inevitável. Todo mundo que atinge posição de destaque vai sim ser, de alguma forma, investigada pela imprensa, e aquilo que é relevante vai vir à tona. Isso não tem jeito. É claro que a gente sabe que tem diversos interesses no meio de tudo neste mundo, óbvio,
mas a imprensa ela tá aí é, não para favorecer alguém, mas para, obviamente, trazer o seu a importância da informação, a sua análise, a percepção, o fato. Muitas vezes o poder econômico, inclusive, o poder político, restringem que as coisas cheguem nas pessoas. Então a imprensa ela tem esse papel, não adianta bater na imprensa, no Estadão, né? Por causa desse trabalho que foi feito aqui de investigação. Talvez não tenha sido tão difícil, porque são processos judiciais movidos aí com relação ao trabalho exercido em gestões públicas, no caso estadual e municipal lá de Minas Gerais, então não deve ter sido tão difícil para a galera do Estadão ter encontrado essa informação. Bom, seguindo aqui, durante o mandato como deputado estadual, a Macaé foi crítica ao governador Romeu Zema, o Zema do Novo, que é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Em entrevista à Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT, ela criticou a política de implantação das escolas cívico-militares, que são uma das bandeiras do bolsonarismo na educação. Também em Minas Gerais, o atual governador, que foi aí uma frase da Macaé, né? Em Minas Gerais, o atual governador, que foi reeleito, tem um pensamento bem distinto, ele é privatista, mas para além de querer privatizar a educação, enfim, ela trouxe toda a percepção dela aqui a respeito do Zema, né? Ela disse que o governo do Zema também compactuou com cortes na educação e por ter essa ideia de cívico-militar seria uma ideia autoritária, uma escola construída numa égide autoritária, repressora para as camadas populares, que inclusive atenta, aí ó, palavras super importantes dela, quando ela fala que atenta contra meninas negras que não podem usar o cabelo black. Ela disse essas falas em abril de 2013, que você pode ver aqui. Opa, é desse lado. Desse lado aqui, ó. Às vezes a transmissão fica estranha. Você pode ver nesse quadro aqui essa declaração parafraseada aí, aliás, ratificada da Conceição Evaristo a respeito da opinião dela com relação às escolas cívico-militares e a oposição que ela fez ferrenha contra o Romeu Zema. Uma outra curiosidade que se teve na internet é a proximidade ali dela, até pelo nome, até confundiram as pessoas, com a escritora Conceição Evaristo, que tem 77 anos e é ocupante da cadeira de número 40 da Academia Mineira de Letras. A nova ministra, que a gente nem sabe se será, ainda depois dessas notícias, que são escandalosas, porque envolvem corrupção com uniformes escolares, a gente não está fazendo julgamento, mas tem uma frase, né, que diz que a esposa de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta, né? A respeito da Pompeia lá, enfim, vamos voltar na Roma Antiga, porque tem certas coisas do passado que elas continuam fazendo sentido no presente, e uma delas é reputação. Ela pode ter um currículo excelente, mas se a reputação dela, neste momento, que a forma que as pessoas valorizam a figura dela pública não caminhar de acordo com qual rumo que isso tenha na imprensa no decorrer do dia deste dia 10, aí é um caminho sem volta. Eu me recordo até de uma ministra que foi veiculada e depois que seria ministra até do Bolsonaro, e bateram naquela ministra, que ela tinha até currículo da possível ministra, né? Que ela teria até falsificado informações ou adulterado informações no seu currículo, e ela foi queimada na largada também durante a pandemia. Não me lembro mais qual é o nome dela, mas assim, bateram na mulher de uma tal forma com relação às suas contradições curriculares. E isso fez com que ela perdesse ali a oportunidade. Pelo visto, a Macaé pode vir pelo mesmo caminho. Então, enfim, ela traz até aqui na sua rede social, né, dela e da Conceição Evaristo, uma fotinho das duas, né, fazendo aí uma brincadeira com os seguidores, se apresentando, enfim, como duas pessoas diferentes e não como iguais, como as pessoas naturalmente iriam confundir por conta do sobrenome. Mas vamos para o grande momento do vídeo. Vamos entender um pouco melhor
o que é que está pegando, o que aconteceu nesse caso envolvendo a Macaé. Aqui eu trouxe prints do Instagram do Estadão e que foi publicado há pouco tempo, então aqui a gente vai acompanhar junto, tá? Macaé Evaristo, né, nova ministra dos Direitos Humanos do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, após a demissão de Silvio de Almeida, é ré na Justiça de Minas Gerais sobre a acusação de superfaturamento na compra de kit de uniformes escolares. Quando ela era secretária de Educação de Belo Horizonte em 2011, isso aconteceu durante o governo de Mário Lacerda, então do PSB, perdão, corrigindo, PSB. Ela também, a Macaé, chegou a ser acionada judicialmente pela suposta prática quando foi secretária de Estado de Educação na gestão de Fernando Pimentel, que é correligionário, né, também do PT. E neste último caso, ela fez um acordo com o Ministério Público de Minas Gerais para encerrar o processo. Então, sim, já começa a ter um pouco mais de robustez, porque tem até o Ministério Público envolvido aí. O processo ele ainda está em andamento. A Secretaria de Educação de Belo Horizonte fez uma licitação em 2011 para comprar cerca de 190 mil kits de uniformes escolares. E aí vai explicando, né, qual é a dimensão, quais foram, qual é o problema, efetivamente, que a Macaé enfrenta na justiça com esse processo em andamento. O Ministério Público aponta, dentre as irregularidades, o fato de que os preços dos uniformes escolares foram superfaturados. Em comparação a cotações feitas por outros órgãos públicos para a mesma compra, os kits foram adquiridos com uma diferença total de 3,1 milhões de reais, o equivalente a 4,4 milhões em valores de 2016, que foi quando houve a denúncia. Hoje o valor equivale ao montante de 6 milhões e meio de reais, né, atualizados pela inflação, e essa é a notícia do Estadão. É a manchete do Estadão, que muito provavelmente seja da capa, né, de amanhã, de hoje, dia 10 de setembro, por causa dessa magnitude dos holofotes que estão voltados aí para esse ministério, em específico o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. É óbvio que também se fosse uma outra movimentação dentro de outro ministério também faria a mesma atenção da imprensa, obviamente. E aí o Estadão continua, né, trazendo aí sobre essas apurações das denúncias feitas contra Macaé. Tem a defesa, né? Como todo mundo tem direito a se defender na justiça, tem direito a dar a sua versão, enfim, inclusive como uma figura pública é importante ouvir o que Macaé tem a dizer, procurada, porque hoje ela não foi questionada disso. Eu assisti a coletiva que foi dada lá junto com a Esther Dweck, lá, que é a ministra também, é ministra até que está cuidando dessa parte do concurso público unificado, nacional unificado, e ela nenhuma das duas falou a respeito disso, porque não foram provocadas nas perguntas pelos jornalistas. Mas muito provável que essa situação não seja a mesma nos próximos compromissos que incluam a Macaé antes da posse, enfim, ela que estava até muito empolgada em falar sobre eles haviam feito uma reunião para descobrir qual seria o diagnóstico da pasta e assim levantar as principais questões ali que vão precisar da atuação dela como gestora. Mas, seguindo aqui na reportagem do Estadão, né, procurada, a ministra disse que sua defesa contestou a ação sobre a suposta irregularidade e que segue tranquila e consciente do compromisso com a transparência correta da gestão dos recursos públicos. Segundo Macaé, o processo licitatório foi feito pela Comissão de Licitação, que não pertencia à sua pasta e validado pela Procuradoria do município, que conduziu todas as bases do certame. Então aqui ela tira da reta o nome dela, né? O Ministério, a Procuradoria do município, foi feito pela Comissão de Licitação, aí ela já envolve lá a Câmara dos Vereadores. Então, assim, é bem complicado, né? Essa história permeando a moralidade envolvendo uma pessoa com o currículo da Macaé. Na defesa dela, isso é dito, né? Mas vamos ver, como eu disse, a partir das sabatinas, o que a galera vai questionar a atual deputada, talvez futura ministra. É interessante ver também
que o pessoal tem repercutido, ó, peguei aqui esse print da página da própria postagem no Instagram, falando sobre esse superfaturamento, o qual Macaé Evaristo é processado na justiça, né? Olha só, o primeiro comentário fala: eu vi uma casa humilde que ela mora, não é nenhuma mansão de 7 milhões como as do Flávio Bolsonaro. Então, assim, o maior comentário que o Instagram sempre elenca do que tem maior curtida para o menor, enfim, dando a relevância do que está sendo comentado ali. O segundo comentário fala: ó, esse jornal é uma máquina de moer reputações. Para que processo judicial se aqui já estão todos condenados? Então questiona, já diz aí que o Estadão está sendo um agente difusor do assassinato ali, da reputação da Macaé, da queima do filme dela junto à opinião pública. O terceiro comentário fala: mas se for esperar um petista limpinho, o ministro não será assumido nunca. Então, mais um comentário aí de como que repercutiu essa notícia de agora, praticamente, que saiu aí no Estadão e que eu dei uma olhada nas outras páginas, as pessoas ainda não estão repercutindo. Vamos ver ao longo do dia como é que vai ser a percepção da imprensa tradicional, enfim, dos canais de TV que cobrem notícia, dos portais a respeito dessa, no mínimo, controversa história dentro da biografia da Macaé Evaristo, que sempre militou, lutou em prol das pessoas menos favorecidas, que seriam as pessoas prejudicadas, caso seja comprovado verdade essas denúncias. Eu sou o Carlos Santana, eu estou falando aqui para o Uma Outra Crítica, que traz os textos do umaoutracritica.com nesse formato do YouTube. Se você gostou, peço novamente que você dê o like, que você compartilhe, que você comente. E até a próxima com os desdobramentos dessa história e de outras mais que cercam a capital da República. Até mais, pessoal!